Bom, como é que a gente faz a entrada e a saída nesse nosso simulador, pessoal? Lembra do que eu falei a semana passada? O simulador ele tem diversas portas de entrada e de saída. Ou seja, eu tenho várias maneiras, várias formas de colocar informação para fora do simulador, bem como trazer informação de fora para dentro do simulador. Tá? Na aula de hoje, a gente vai ver duas dessas opções, que são teclado e vídeo. Tá? Só para já adiantar, pessoal, o teclado no nosso simulador ele tem duas opções. Tá? Uma opção bem simples e uma outra opção mais sofisticada. A opção mais sofisticada a gente vai ver bem lá na frente. Tá? Talvez até no semestre que vem. Não sei se vai dar tempo de ver isso nesse semestre. O vídeo ele é bem simples e ele funciona mais ou menos usando a mesma tática, o mesmo esquema do vídeo on-board que a gente tem no computador. Mas vamos começar pelo teclado, que é mais simples, porque a gente já viu a questão das portas. A gente já estudou a questão das portas. Eu chamei de versão 1, pessoal, a versão que é mais simples do teclado do simulador. Tá? E esse teclado a que eu me refiro, ele está ligado na porta 00. Ou seja, para eu capturar um dado desse teclado, se ele está ligado na porta 00 e se eu quero capturar, ou seja, trazer de fora para dentro um dado, eu tenho que usar a instrução in 00. E como funciona essa instrução in 00, como vai funcionar o teclado? Essa instrução in 00, pessoal, ela vai capturar aquilo que você digitar no seu teclado. Melhor dizendo, ela vai capturar uma única tecla que você pressionar. Mais um detalhe extremamente importante. Na hora em que o programa vai executar o in 00, ele fica travado até que você pressione alguma tecla. Enquanto você não pressionar tecla nenhuma, você vai ter a impressão que o seu programa travou. Mas não é que ele travou, ele está aguardando que você pressione alguma tecla. Na hora em que você pressionar alguma tecla, ou melhor dizendo, após alguma tecla ser pressionada, o que acontece? Lembra, in e out, a gente estudou na semana passada, eles trabalham com o registrador AL. Então, na hora em que você pressionar uma tecla, o valor dessa tecla vai ser passado para o registrador AL, e aí sim, olha, o programa continua a execução normal dele. Tá? Mas aí vem uma pergunta, né? Que tecla, aliás, que valor vai ser passado para o meu registrador AL na hora em que eu pressionar uma tecla? Como é que esse negócio funciona? Pessoal, o simulador, ele pelo teclado, ele recebe o hexadecimal do equivalente ASCII da tecla que você pressionou. Como assim, professor? Bom, antes de mais nada, eu não vou mostrar isso, mas eu acho importante vocês irem atrás na internet, mesmo porque isso é muito simples, e procurar conhecer a tabela ASCII. Tá? Essa tabela ASCII, pessoal, o que ela faz? Ela estabelece uma correlação entre um caractere e um valor em hexadecimal. Por exemplo, então, olha, se eu pensar no caractere A maiúsculo, essa tabela ASCII vai dizer para a gente que o equivalente hexadecimal do caractere A maiúsculo é 41. Se eu pensar no caractere B maiúsculo, a tabela ASCII ela vai dizer para a gente que o equivalente hexadecimal do B maiúsculo é 42. Portanto, se no meu simulador eu pressionar a tecla A maiúsculo, por exemplo, esse equivalente hexadecimal, ou no caso desse exemplo 41,
é ele que vai ser guardado no registrador AL. Tá? Se eu pressionar a tecla B, é 4.2. Se eu pressionar a tecla C maiúsculo, é 4.3. Tá? Então existe uma certa ordem, existe uma certa sequência nesse acionamento. Vamos ver isso no exemplo. Eu vou sair da transparência. Oi, diga. E se for minúsculo, ele altera o valor ou vai continuar? É outro caractere. É outro caractere. Vamos fazer esse teste, Luan. Vamos fazer esse teste. Então, olha, eu vou abrir o simulador, tá? Então, tá aqui o simulador. Eu já tenho o programinha digitado aqui, olha, ele é bem simples. Exemplos, testa teclado, tá? Eu vou eliminar essa linha aqui, olha, porque eu não preciso dela, tá certo? Eu vou deixar só a linha que me interessa. Então, olha, nesse caso, o meu programa é só o in00 e um end, tá? Na hora em que a CPU for executar esse in00, o que vai acontecer? Ela vai ficar aguardando eu pressionar alguma tecla do teclado. E na hora em que eu pressionar essa tecla, o hexadecimal equivalente dessa tecla vai ser jogado no registrador AL. Então eu vou acionar o programa, olha. Isso daqui é a indicação de que o meu teclado está esperando, perdão, de que o meu programa está esperando uma entrada pelo teclado. Tá? Isso é indicação, esse keyboard input é indicação que ele está esperando alguma coisa. Olhem, nesse momento o AL não tem nada, né? O AL está vazio. E agora, gente, eu vou pressionar a tecla A maiúsculo, né? E veja o que vai acontecer. O que foi parar no AL? Exatamente o 41 que vocês viram no slide anterior. Agora, segundo o que o Luan falou, o que vai acontecer se ao invés de Shift A, eu apertar só o A, que seria o A minúsculo? Vamos ver. Vamos ver. Se eu apertar só o A minúsculo, olha o que aconteceu. Apareceu no AL, acho que vocês devem estar vendo aí, 61, né? Então 61 é o equivalente ASCII do A minúsculo. Tá? Eu vou voltar aqui na transparência, só para a gente anotar isso lá. Tá certo? Então deixa eu só diminuir isso aqui um pouco. Ô, Tarcísio. Oi, fala, Luan. Ele teria também um hexadecimal, por exemplo, por C cedilha? Sim, sim. Mas aí é uma tabela estendida, tá? Eu sugiro, quer ver, olha, só para completar o meu raciocínio e aí comentar isso com você. Então, olha, a gente viu que o A maiúsculo ele é correspondente do 41 em hexa e o A minúsculo ele é correspondente do 61 em hexa, tá? O que você falou, o Luan, o C cedilha ele não faz parte da tabela ASCII padrão, tá? Mas existe uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma tabela ASCII estendida. Se eu não estou enganado, você pode fazer essa busca olhando os caracteres UTF-8. Como você já mexe com essa parte de sistema, eu acho que isso aqui você já deve ter visto, né? Caractere padrão UTF-8. Acho que isso aí você talvez já tenha visto. Isso é uma forma de você correlacionar caracteres com valores hexadecimais, para que você tenha a correlação. Pensa comigo, a tabela ASCII, quando ela foi feita, ela foi pensada unicamente em caracteres com 8 bits, tá? Ou seja, em caracteres que tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. E com 8 bits você consegue representar no máximo 256 combinações.
Ou seja, essa tabela ASCII tradicional, ela poderia ter no máximo 256 caracteres. Pega, por exemplo, o Word. Quando você começa a inserir símbolo no Word, não tem símbolo de tudo quanto é jeito? Não tem, pessoal? Você está digitando um texto no Word, aí você quer inserir por exemplo, você quer inserir um ômega, né? Ou você quer inserir um alfa. Você tem que ir lá no inserir do Word e procurar o símbolo, não é? Por quê? Porque existe um caractere especial para esse símbolo. E isso você vai ver justamente através dessa tabela ASCII que eu falei que é estendida. Tá certo? Bom, uma coisa importante, antes de eu continuar, entendida essa questão do teclado, gente? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Entendido. Deixa eu dar uma olhadinha no chat se alguém escreveu alguma coisa. Esse link não está abrindo, é o que eu uso, mas não sei por que não está abrindo. Bom, por algum motivo. O alt número também você pode usar para fazer isso. Só que o alt número, se eu não estou enganado, Rafael, você usa decimal, não hexadecimal, né? Decimal. O alt número, alt. Se você depois faça abre o bloco de notas, pessoal, segura a tecla alt e aperta três números. Vai aparecer no lugar do caractere lá no bloco de notas que você está editando, o caractere equivalente a esse número aí. Mas como eu estou conversando aí com o Rafael, você vai estar escrevendo em decimal e não em hex. Ok? Bom, voltando então, olha, para o nosso tema. Se o teclado está entendido, pessoal, então agora a gente tem que pensar na memória de vídeo do simulador. Por quê? Porque o teclado vai fazer o papel de entrada e a memória de vídeo o papel da saída. Ô professor, mas memória de vídeo, saída? Calma que a gente vai ver. Antes, olha, eu acredito que eu comentei, mas vamos sacramentar agora, olha. A memória do simulador, ela é relativamente pequena. Lembra que eu comentei que ela tem só 256 bytes, tá? E mesmo sendo pequena, ela é dividida em 3 áreas, tá? Tem uma área que a gente chama de área de programa e de dados, que é essa área onde vocês escrevem os programas, onde vocês colocam os DBs para conseguir guardar dado na memória. Os endereços dessa memória de dados e programa, eles vão desde 00 em hexa, né, até AF. Ou seja, esses endereços que estão de 00 até AF, você pode usar da forma que você bem entender. Seja para guardar um programa que você está editando, ou seja para guardar os dados que você está processando. Tá? Então a memória de programas e dados é a primeira área de memória que a gente costuma utilizar. A gente já usou, né, nesses últimos exercícios. A gente não usou a segunda memória, a segunda área da memória, que é a pilha, porque isso ainda não foi necessário. E a pilha, pessoal, ela começa em BF e vai até o endereço B0. Ô professor, por que você escreveu de trás para frente, hein? Por que você não escreveu de B0 até BF? Porque, pessoal, a pilha ela é usada para empilhar dados. E você empilha do maior endereço da memória, BF, né, em direção ao menor endereço da pilha, que seria B0. Ou seja, o primeiro valor que eu vou colocar na pilha, ele vai ser colocado no endereço BF. O segundo valor que eu vou colocar na pilha, ele vai ser colocado no endereço BE. O terceiro valor a ser colocado na pilha, ele vai ser colocado no endereço BD. E assim por diante, até eu chegar no máximo endereço que eu posso guardar na pilha, que é o B0. Ok, pessoal? Entendido essas duas aí? Tem a ver com Excel, Tarcísio? Não. Nada a ver. Nada a ver. Tem nada a ver.
Certo. Ô, Tarcísio, Fala, pode mano. dar uma explicadinha de novo pra mim que eu não consegui pegar todos os detalhes. O que você não entendeu, Luan? Não, pode passar de novo, Tarcísio, fazendo favor. Tá. Então, olha, eu vou dar uma rabiscada aqui, ó. Aqui, olha, eu estou imaginando que é a memória do simulador, tá? Tá certo? Nessa memória, a gente tem 256 bytes. E eu tenho que dividir esses 256 bytes em regiões, cada uma com uma função. Então, olha, a primeira região, que começa no byte cujo endereço é 00 e vai até o byte cujo endereço é AF, serve para eu guardar programa e dado. Tá? Aí tem uma segunda parte na memória que vai do endereço BF até o endereço B0, que é onde eu vou guardar os dados da minha pilha. O que é a pilha? Lembra lá? A pilha é uma região da memória onde por algum tempo eu deixo armazenado alguns dados. Tá? E eu vou colocando um dado em cima do outro. Então o primeiro dado ele entra no endereço BF, o segundo no endereço BE, o terceiro no endereço BD e assim por diante. Até eu chegar no maior, no topo da pilha, que é o endereço B0, que é o máximo que eu posso colocar na minha pilha. Tá? Sobrou essa terceira área da memória, que vai começar no endereço C0 e vai até o endereço FF, que a gente vai usar para vídeo. O que é a memória de vídeo? Isso eu vou explicar agora. Entendeu agora, Luan, o que eu quis dizer? Entendi sim, Tarcísio. Então tá. Obrigado. Então, o que é essa tal dessa memória de vídeo, pessoal? Antes de mais nada, como eu acabei de falar, essa memória de vídeo, ela começa no endereço C0 e vai até o endereço FF, tá? E nela eu vou armazenar o quê? Eu vou armazenar os caracteres, tá? Eu vou armazenar o valor hexadecimal dos caracteres que eu quero que apareçam no vídeo, tá? E como que isso funciona? Funciona da seguinte forma, pessoal. Quando eu coloco um byte, tá? Quando eu coloco um byte nessa memória de vídeo, automaticamente o caractere ASCII ele é mostrado na tela do simulador. Então, olha, se eu quero ver alguma coisa na tela do simulador, o que é que eu faço? Eu coloco o caractere que eu quero ver na memória de vídeo. Coloquei o caractere que eu quero ver na memória de vídeo, batata. Na mesma hora, esse caractere é mostrado na tela do simulador. Só para a gente entender um pouquinho melhor, olha. Aqui, olha, eu desenhei toda a memória RAM. Tá certo? Olha, esse daqui ó, é o endereço 00, onde eu começo a guardar os meus programas. Aqui ó, é o endereço AF. Então, olha, todo esse bloco eu posso usar para guardar dados e programas. Aqui, olha, de B0, esse carinha, até BF, esse carinha aqui, é o que eu chamei de pilha. Tá? E do C0, esse carinha aqui, até FF, que seria esse daqui, olha, eu tenho a minha memória de vídeo. Como funciona essa memória de vídeo? Pessoal, olha, deu para sacar que o que eu destaquei em verde é o que eu estou chamando de memória de vídeo? Deu para destacar, olha, que a minha memória de vídeo é isso daqui? É essa região? Sim. Sim? Isso daqui é o que eu chamei de memória de vídeo. É onde eu posso colocar as coisas que vão aparecer no vídeo. Tranquilo, gente? Tarcísio, tem a ver com matriz esse tratamento aí ou não? Tem. Mas aguenta aí que eu explico. Isso daqui, pessoal,
é a minha tela de vídeo, tá? E a minha tela de vídeo, ela está repartida em quadradinhos. Por que eu reparti a minha tela de vídeo em quadradinhos? Porque em cada quadradinho vai aparecer um caractere. E esse caractere ele vai estar na região que eu chamei de memória de vídeo. Olha aqui, ó, na primeira posição da memória de vídeo tem um 41, né? Vocês estão vendo isso, né? Estão vendo, né, gente? Esse 41, lembra, a gente acabou de falar, ele é o equivalente hexadecimal do A maiúsculo. Então, olha, no exato momento em que eu colocar esse 41 aqui nessa posição, vai aparecer na minha telinha de vídeo, ó, isso daqui, um A. Tá? Vai aparecer um A na minha telinha de vídeo. Aqui, olha, eu marquei a última posição da memória de vídeo, né? Se nessa posição da memória de vídeo eu colocar, por exemplo, 42, imediatamente ao eu colocar o 42 nessa posição da memória de vídeo, automaticamente vai aparecer o B maiúsculo, ó, nesse canto aqui do meu monitor. Por que que eu coloquei as letras aqui, ó? E por que que eu coloquei os números aqui? Para eu fazer um mapeamento da posição do vídeo em relação à memória. Como assim? Pessoal, ó, isso daqui está em que endereço da memória de vídeo? Fala para mim. Esse quadradinho equivale a qual endereço da memória de vídeo? Olha o cruzamento da letra com o número. E8. Isso. Ele está no cruzamento do E com 8. Ou seja, esse quadradinho ele está na posição, ele equivale ao endereço E8 da memória de vídeo. Isso quer dizer o quê? Se aqui na memória de vídeo, no endereço E8, tá? Por exemplo, no endereço E8 da memória de vídeo, eu colocar 43, no mesmo instante, vai ser apresentado naquela posição do vídeo a letra C maiúscula. Por quê? Porque C maiúsculo equivale ao 43 hexadecimal. E se eu colocar 43 hexadecimal no endereço E8, então, olha, é nessa célula que eu vou fazer aparecer um caractere. Entendido ou não, gente? Eu entendi. Só tem uma coisa que eu já estou curioso. Diga aí. Querendo saber. Que no lugar da tela, tipo assim, do semáforo, ele mostra o semáforozinho lá, para simular. E nessa questão do vídeo, como que o programa simula? Você colocou algum valor na memória de vídeo, Rafael, automaticamente ele mostra a telinha. É automático. Você quer ver? Tem uma telinha. Esse software tem uma telinha que Isso. mostra aí. Quer ver? Olha, vamos testar. Ó. É esse exemplo aí, olha, que eu vou puxar para vocês verem como funciona, tá? Tá disponível lá no Moodle, mas eu também vou puxar agora para vocês verem como funciona. Então, olha, eu vou sair da apresentação, eu vou voltar para o simulador e agora eu vou carregar esse programinha. Deixa eu aumentar o fonte, né? Senão é judiação com vocês também, né? Faz favor. Acho que agora dá para ler legal, né? Olha a primeira linha do meu programa, MoveBL C0. Por que eu coloquei C0 em BL? C0, pessoal, é o endereço base da memória de vídeo. Ou seja, é o primeiro endereço da memória de vídeo. Portanto, olha, com essa instrução, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando em BL o primeiro endereço da memória de vídeo. Aí, ó, olha a linha seguinte, move para AL 41. Por que eu movi para AL 41? 41 é o equivalente hexadecimal do caractere A maiúsculo. Então, entre aspas, eu estou guardando o A maiúsculo no AL. Aí, ó, olha a terceira linha. Move para o endereço indicado por BL
aquilo que eu tenho em AL. Ou seja, o que eu tenho em AL? O hexadecimal do A maiúsculo. O que é que eu tenho em BL? O primeiro endereço da memória de vídeo. Então, o que essa instrução vai fazer? Vai colocar o caractere A maiúsculo na primeira posição da memória de vídeo. E vamos rodar o programa para ver isso daí acontecer. Tá? Ele vai rodar daquele jeito bem devagarzinho, só para vocês perceberem. Então, olha, coloquei o C0 em BL, coloquei 4.1 no AL e vocês conseguem enxergar, ó. Vocês estão vendo o cursor do meu mouse, estão vendo aqui a telinha, essa janelinha preta? Sim, dá para ver. Se vocês rodarem esse programa no computador de vocês, vai ficar mais fácil. Mas aqui, olha, apareceu o A no canto superior esquerdo, ou seja, na primeira posição da memória de vídeo. Lembra que no exemplo que eu dei, eu coloquei o B na última posição da memória de vídeo, né? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Então, olha, eu vou fazer o seguinte. Pessoal, olha aqui a memória RAM, ó. Tá vendo a memória RAM do simulador aqui? Ele apareceu aí. Ó o 4.1 aqui, ó. Ó o 4.1 na memória de vídeo. Agora, olha, eu vou colocar no BL o endereço FF. Por que FF? Porque eu quero acessar a última posição da memória de vídeo. E eu vou colocar o que nessa última posição da memória de vídeo? O B maiúsculo, o 4.2. Então, eu monto, eu rodo e tá lá. Na memória de vídeo, agora eu tenho o meu B, tá certo? Como eu rodei novamente o meu programa do zero, olha aqui, ó, ele matou o valor que eu tinha antes na memória de vídeo, né? Correto? Apagou o A. Porque eu matei o meu programa, né? É um novo programa esse daí. Vamos agora colocar o C no endereço E8, só para ver ele na tela. Então aqui, olha, eu mudo para E8, ou seja, eu vou colocar um valor no endereço E8 da memória de vídeo, e esse valor vai ser C maiúsculo. E agora eu monto e rodo. E tá aqui, ó. O C apareceu no E8. E aí, pessoal, entendido esse negócio ou não? Dá para abrir a janela, ou Tarcísio, ou não? Sim, olha, eu vou fechar a janela. Pera aí, Vitória, que já que eu vejo o que você escreveu. Ó, eu fechei a janela, né? Eu posso abrir ela aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo essa telinha? Ó? Show Sim. VDU Screen. Eu clico nela e tá aí. Tá? Fechei a janelinha. Cliquei em VDU. Apareceu aí de novo. Não existe um comando específico para mandar para o vídeo. Isso Não. aí, Foi bom você ter perguntado. Não existe um comando específico para mandar para o vídeo. Para mandar alguma coisa para o vídeo, eu tenho que colocar algo na memória de vídeo. E dessa forma, automaticamente o meu simulador joga a coisa, o caractere. Coisa ficou esquisita, hein, meu? Que negócio feio. O caractere que está colocado na memória de vídeo no monitor. Tá bom. Entendi. Certo? É mais ou menos, pessoal, o mesmo procedimento que você tem no... ninguém falou nada, achei que tinha falado. É o mesmo procedimento que você tem no computador. Tá certo? Quando você tem no seu computador o chip que cuida da parte gráfica, ele faz a cada instante uma varredura da memória de vídeo. E aquilo que ele encontra na memória de vídeo, ele joga na tela. Então, vamos dizer, a CPU em si, ela não coloca nada na tela. A CPU coloca as coisas na memória de vídeo e o chip que controla o vídeo é quem vai colocar o caractere, a linha, o desenho, sei lá o que, na tela do seu monitor. Ok? Ok, Tarcísio. Diga aí. Oi, pode falar. Não, pode falar.
Eu ia perguntar para o senhor, Tarcísio, se por enquanto é para colocar só caracteres. Por enquanto não. Nesse simulador você só tem condição de colocar caractere, mais nada. Ah, sim. Esse simulador só aceita caractere, ele não é gráfico. Para colocar alguma coisa de gráfico, tem que ser de uma memória mínima? Não necessariamente, você precisa ter uma arquitetura mínima, né? Essa arquitetura, ela só aceita caractere porque ela foi dimensionada para só trabalhar com caractere. Mesmo porque você tem pouca memória, né? Mas nada impede que você faça um novo simulador e esse simulador, ao invés de usar equivalentes hexadecimais de um caractere, represente graficamente esses caracteres, tá? Mas aí seria um simulador que você iria construir, não esse que a gente usa. Ah, mas já existe. Não sei. Simulador que faça isso, sinceramente, não sei. Entendi. Isso aí seria usado para display de máquina simples? Sim. Nesse caso, né? Pensa num Arduino. Arduino, né? Lembra da... Sabe aquela telinha que eu mostrei para vocês é gráfica. Tem algumas telinhas para Arduino que são desse jeito, tá? Aquelas mais compridinhas, que são azuis, elas são desse jeito. É o que eu imaginei, que daria para Exato. fazer o display de uma informação. Isso. Você tem aqueles displays 64x4, 16x2, tá certo? Esse é o número de linhas e colunas que você tem. No nosso simulador, a gente tem um display que é 16x4. Ou seja, ele tem 16 colunas e 4 linhas. Tá? Certinho? Certinho. Tá, então tá aí, esse foi o exemplo que a gente acabou de estudar. Tem um segundo exemplo, pessoal, que eu também acho legal, deixa eu mostrar para vocês, onde eu fiz um programinha um pouquinho mais elaborado, e nesse programa eu coloco uma sequência de caracteres na memória de vídeo. Vamos dar uma estudada nesse programinha agora, tá? Então eu vou sair mais uma vez da apresentação. Aqui no simulador eu vou mudar o programa, né? Então File, Open, Testa Vídeo 2. Deixa eu aumentar o tamanho dele. Aqui. Eu não quero que você... Aqui. Bom, pessoal, como funciona esse programa? Mais ou menos o começo é idêntico, tá? Eu tenho no BL o valor C0, porque eu quero colocar as coisas a partir do primeiro endereço da memória de vídeo, só que agora, gente, no AL eu estou colocando 3.0. Por que eu coloquei 3.0? Porque o 3.0 ele é o equivalente a ASCII do algarismo 0. Tá? Então, olha, como é que eu represento o algarismo 0? Eu uso o hexadecimal 3.0. Aí, olha, eu chamei uma linha de loop e nessa linha, o que eu estou fazendo? Movendo para o endereço indicado por BL aquilo que está no AL. Ou seja, nesse momento, eu vou colocar o algarismo 0 na primeira posição da memória de vídeo. Aí, na sequência, olha o que eu faço. Incremento AL e incremento BL. Ou seja, o AL tinha 3.0, ele vai ter 3.1. O BL tinha C0, ele vai ter que ter C1. Aqui, olha, eu vou comparar o AL com 3A. Por que eu vou comparar o AL com 3A? Porque eu quero, pessoal, mostrar no vídeo todos os algarismos de 0 a 9. E 3A já seria um valor fora dos algarismos de 0 até 9. Então, se eu já mostrei de 0 até 9, eu saio do meu loop. Se eu não mostrei de 0 até 9, olha, não é? Eu comparo o AL com 3A. Se eu não cheguei no 3A, é porque eu ainda não mostrei os meus algarismos de 0 a 9. Então, olha, eu volto para a linha loop e movo novamente aquilo que tem em AL para BL, para o endereço indicado por BL. Tá? 3.1 no AL, C1 no BL, eu vou estar colocando na segunda posição da memória de vídeo o algarismo 1. E assim por diante, até eu colocar todos de 0 até 9.
Vamos rodar o programa para a gente ver isso daí acontecendo, tá? Então eu rodo. Ele vai devagar, acompanhe a tela com a execução do programa. Olha lá, ele colocou o 0. Acho que dá até para aumentar um bocadinho isso. Colocou o 1. Dois. Incrementou a LBL, ainda não chegou no último, volta para o loop. Ele vai colocar o 3. Colocou o 3. Incrementa a LBL, ainda não chegou no último. Volta para o loop. 4. Incrementa a L e BL. Não chegou no final do loop. Então ele não chegou no final da contagem, né? Então ele volta para o início do loop, 5. Né? Dá para a gente deixar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que agora a gente já entendeu o espírito da coisa. 6, 7, 8, 9. Agora ele incrementa a LBL, já passou do valor máximo e saiu do loop, encerrou o programa. Assim, dessa forma, ele sequencialmente colocou caracteres que iriam do algarismo 0 até o algarismo 9. Tá? E é assim que funciona esse programa. Gente, entendido como esse programa funciona? Entendido. Dúvida? Alguma questão? Então, esses daria para fazer no mesmo endereço da memória para ele fazer igual um contador? Como assim, Rafael? Eu não entendi o que você quis dizer. Aí usaria... Eu acho que eu entendi. Você não quer mudar a posição da memória, né? Isso. Tranquilo. Ao invés de... escrever, né? Eu não vou incrementar o BL, ó. Tá vendo? Eu comentei, viu aqui, ó? Comentei a linha do BL. Só isso aí já Só. correria? Quer ver, ó? Olha lá. Só o começo. Eu reset, assembly e run. 0, 1, 2, isso aí. 3, e aí vai. 6. Ô Tarcísio, no caso, o BL seria a casa Em vez de falar casa, vamos falar endereço. Seria o endereço? No meu programa, olha, eu não preciso colocar isso necessariamente no BL, tá? Eu posso usar outro registrador. Então, olha, por exemplo, ao invés de colocar em BL, eu vou colocar o meu contador de endereço em CL, tá? Então, olha, eu não estou mais usando o BL para guardar endereços, eu estou usando o CL. Assim como eu poderia usar o BL também, sem problema nenhum. Tá certo? Olha, meu programa vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? Só que agora, quem guarda o endereço da memória não é mais o BL. Agora, quem guarda o endereço da memória é o CL. O que mais, gente? Certinho? Isso aí tem um incremento maior, um aprofundamento maior em multimídia. Não entendi, Antônio. Fala de novo. Isso aí, essa matéria tem um incremento maior em multimídia? Não, essa matéria não tem nada a ver com multimídia. A multimídia usa recursos que são totalmente diferentes desses que a gente está vendo aqui. Esquenta a cabeça com multimídia o ano que vem, Antônio. Por enquanto não, por enquanto se concentra nisso aqui, ó. Tá certo. O que mais, gente? Tranquilo? Então, ó, vamos voltar a executar o programa. Aliás, vamos voltar para a apresentação de novo. Só que agora a gente vai juntar. A gente viu esse segundo exemplo, né? Agora vamos juntar vídeo com teclado. Tá? Vamos juntar vídeo com teclado para ver o que acontece. Ou seja, qual que é a minha ideia agora? A minha ideia, antes, o que eu estava fazendo? Eu estava colocando caracteres nos registradores,
no registrador AL, né, especificamente falando, e mandando aquilo que eu coloquei no registrador AL para a memória de vídeo. Nós vamos fazer diferente. Agora a gente vai capturar um dado do teclado e o dado capturado ele vai ser jogado na memória de vídeo. Tá? Então não vai ser mais um valor pré-determinado. Ou seja, você vai ter que digitar o dado que você quer que apareça no seu monitor. Então eu vou abrir o programa que junta teclado e vídeo. Tá aqui. Como esse programa funciona, pessoal? Ele também é bem simples, olha. No registrador BL eu guardo C0 de novo, que é o endereço base da memória de vídeo. Aí olha, na sequência em 00. Ou seja, eu agora não coloco um valor direto em AL. Eu capturo esse valor do teclado com o IN00. E depois de capturado o valor, aí sim, olha, eu movo esse valor para a memória de vídeo. Como é que vai ficar o programa? Assim, ó. Eu executo. Olha lá, ele já está esperando que eu tecle alguma coisa. Quando eu teclar, por exemplo, R minúsculo, ele coloca o equivalente a ASCII do R minúsculo na posição indicada por BL, ou seja, C0. Tá ok? Posso fazer isso em loop? Posso, não tem problema nenhum. Tá? Como que eu faria isso em loop? Por exemplo, olha, eu vou colocar aqui uma referência para essa linha, né, para o IN00. Eu vou deixar bem simples, porque são vocês que vão fazer esses programas depois, tá? E aqui, olha, depois que eu movo o caractere para a memória de vídeo, desvio incondicional para a linha onde eu capturo os caracteres. Então, olha, captura um caractere do teclado, move para o vídeo, volta para a linha loop, captura um caractere do teclado, move para o vídeo, volta para a linha loop e assim por diante. Tá? E nesse assim... caso ele fica sobrescrevendo, então. Sim. Cada vez que você vai apertar a tecla, ele vai sobrescrever. Ele vai sobrescrever porque eu não estou mudando a memória de vídeo. Tá certo? Vamos ver isso daí, olha. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Então, olha, eu vou executar o programa. Ele está esperando uma entrada, né? Então, olha, eu vou digitar U. Apareceu, vou digitar A. Vou digitar K. Vou digitar E. Vou digitar O. E aí vai, tá? Então, conforme eu digito, automaticamente aquilo que eu digitei é movido para a memória de vídeo e, na sequência, o vídeo indica o valor que está na memória de vídeo. Tá? Para eu sair desse programa, né, ele ficou em loop, não é isso? Para eu sair desse programa, pessoal, ele está guardando alguma coisa do teclado. Se vocês forem fazer isso na casa dos 6, para não ficar louco, olha, está esperando alguma coisa do teclado e você quer sair do programa, tecla ESC. Tá? Tecla ESC, o programa já é interrompido. Certo, nesse pessoal? caso, isso é usado para 100, por exemplo. Você pode colocar 100. Que aí você dá um compare, dá uma comparação. Ô Tarcísio, Pode ser. Fala, Luan. tem como deixar uma tecla para comparar e finalizar o programa? Tipo, Claro, sem dúvida. colocar no Enter. Sem dúvida. Aliás, você vai fazer isso hoje, Luan. Ah, entendi. Você vai ter o prazer de fazer isso hoje, Luan. Entendi. O que mais, gente? Aproveitando que o senhor falou, Tarcísio, o que significa ESC? Escape. Ah, escape. É. ESC, tecla ESC. Escape. Certo. Bom, voltando então aqui para as transparências, olha. A gente já viu o teclado, né? A gente viu a questão da memória do simulador. A gente viu a memória de vídeo, que é o que a gente começou a usar hoje. A gente viu 2 exemplos de utilização da memória de vídeo. A gente juntou teclado e vídeo. Então agora vem a parte da diversão. 2 tarefas, pelo menos, para hoje aí. Se vocês forem felizes, a gente faz até mais. Seguinte, eu quero que vocês façam um programa que, olha aqui, ó, continuamente
ele capture caracteres do teclado. Tá? E cada caractere capturado tem que ser apresentado no vídeo do simulador. Tá certo? Como que isso vai funcionar? O primeiro caractere que você digitou, ele entra no endereço C0. O segundo caractere que você digitou, ele entra no endereço C1. O terceiro entra no endereço C2. O quarto no endereço C3. E assim por diante. Agora, quando o seu programa vai ser encerrado? Quando você vai parar com a sua digitação? Quando acontecer uma dessas duas coisas. Ou você, por conta própria, digitar, apertar a tecla Enter, ou então, no momento em que você colocar um caractere na última posição da memória de vídeo, ou seja, no endereço FF. Tá? Entendido essa primeira tarefa? Entendido. O resto do povo está muito quieto hoje, entendeu? Eu entendi. Eu tranquilo. Bom, tá tranquilo aí. Seguinte, próxima tarefa. Essa daqui já é um bocadinho mais legal. Eu mostrei para vocês na tela do simulador um programinha, isso está disponível inclusive para vocês lá no Moodle, né? Um programinha que coloca 0, 1, 2, 3, 4 e aí vai embora, né? Na memória de vídeo, na tela. Eu quero que vocês refaçam esse programa também usando a ideia de loop, tá? Também colocando caracteres de maneira sequencial, tá? Só que os algarismos de 0 a 9, agora eles têm que ser colocados no vídeo da seguinte forma, do jeito que está aqui, ó. Como assim? Coloca o 0 aqui, aí depois 1, depois 2, depois 3. Aí já é a última linha, né? Depois 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então o programa de vocês tem que fazer isso que eu acabei de mostrar. De novo, para quem dormiu. 0, 1, 2, 3. Aí 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Acabou o programa. Entendido, molecada? Entendido. Então, seguinte, ó. Comecem a fazer esse trem, mandar para mim, ó, até dia 20 do 5. Leiam com cuidado, ó, tá escrito 20 do 5, viu? Não é 21, tá? 20 do 5. No meu endereço de sempre. Certinho, pessoal?